alunos, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um dos métodos aí mais consagrados e mais difundidos dentro da área da musculação, que é o método GVT. Você já ouviu falar desse método? Então vamos dar uma olhada aí, vamos passar por uma parte histórica e depois eu vou contar para vocês como que ele realmente funciona e se, claro, né, ele é eficaz. Mas antes, né, me ajude ao crescimento do canal. Eu sei que você está gostando, né? Mas eu preciso saber disso, então deixe teu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Tem vídeo novo toda semana eu estou fazendo um conteúdo exclusivo, especial para você. Então aí, me dê essa força, né? Que eu vou me sentir mais motivado para gravar vídeos novos para vocês todas as semanas. Se caso tiver alguma dúvida ou quiserem algum outro método ou algum outro assunto relacionado à musculação, à educação física, ao treinamento desportivo, fique à vontade de sugerir aí para mim que eu vou ficar muito grato em poder solucionar para vocês. Então, vamos falar, né, da parte histórica do método GVT, como que ele funciona, tá? O método GVT ele tem nas suas origens atribuída a treinadores de halterofilismo alemães, lá em 1970. Então, ele foi inicialmente conhecido como o 10 Set Method, tá? Que significa o método das 10 repetições. Então, o GVT, né, que é o German Volume Training, ele ganhou a popularidade através de um treinador chamado Ralph Faeser, que introduziu para atletas de alto rendimento na Alemanha. A técnica então foi posteriormente popularizada por um renomado treinador chamado Charles Poliquin nos anos 1990, que chamou, né, de German Volume Training. A ideia central por trás do GVT era introduzir para a hipertrofia muscular através de uma execução de múltiplas séries, e essas múltiplas séries geralmente eram 10, realmente 10 séries, né? De um mesmo exercício. Então, no mesmo exercício, você vai fazer 10 vezes aquele exercício. Então, isso daí nos traz um altíssimo volume, tá? Mas esse alto volume você já sabe porque você é meu aluno, você já assistiu a maioria dos meus vídeos, né? E se você não assistiu, vai ficar aqui um convite para você assistir os próximos, que você não consegue sustentar um alto volume com uma carga tão alta, né? Com uma intensidade tão alta de treinamento. Então, fica aí, né? Mesmo sendo de um aspecto do apanhado geral histórico, já fica uma dica para você se você quer incluir esse treinamento para você lá na tua ficha de musculação, lá na tua rotina de treino ou não, tá? Fica a teu critério. E esse método também, né, por ter esse alto volume, ele é capaz de proporcionar um estímulo para o aumento do crescimento muscular e um aumento também da força, tá? Método GVT. E quais seriam os benefícios do método GVT? Então, primeiro, obviamente, é o desenvolvimento da hipertrofia muscular, né? Você tem um volume enorme, é muito exercício para um mesmo grupo muscular. Qual que é o efeito disso? Você vai ganhar aumento da área de secção transversa do teu músculo, dentre outros fatores. Também com isso, você vai ter um aumento da força, tá? Talvez não em força máxima, mas você vai ganhar uma força de resistência muscular muito grande. Por quê? Porque o volume do treinamento é grande. O GVT ele ficou popular por quê? Porque a pessoa ficava com uma resistência muscular muito grande. Para alguns esportes, para algumas áreas específicas da força, esse resultado ele é extremamente interessante, tá? E ele tem uma eficiência em um curto período de tempo. Por quê? Porque o tempo de tensão do exercício é muito grande. São 10 repetições, 10 vezes. Então, né, isso proporciona um dano muscular, vai ter que ter uma reparação, né, muito grande. Talvez, né, por esse período ser curto, por quê? Porque isso aí vai acelerar o processo, né, de volume. Dependendo, para alguns esportes, você pode se beneficiar desse efeito. Então, como que a gente pode implementar o GVT dentro da rotina, né, na sala de musculação? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é a seleção dos exercícios
E o foco, né, em movimentos compostos. O que são esses movimentos compostos? Com maior número de articulações, com maior grupos musculares. Tá? Por que tem essa ideia? Porque como é um exercício de difícil sustentação, um método difícil de você sustentar, se você levar para exercícios muito específicos, pode ser que a pessoa não suporte as 10 repetições. Nem as 10 repetições, nem as 10 séries para essa repetição. Então tem que ser grupos musculares mais fortes, né? E aqui vai uma dica muito interessante para você que está tentando fazer o GVT. Nesse momento, ele é indicado para o desenvolvimento muscular, né? Principalmente na área de condicionamento, para grupos musculares que não têm um desenvolvimento tão grande. Então, né, para quem entende da parte de hipertrofia, por exemplo, é uma dica aí excelente. Outro ponto muito importante, determinação da carga, né? Lembrando, determinar um RM é específico, é para atletas, porém nós temos aí métodos que podem fazer essa estimativa e você não precisa de uma carga tão grande. Por quê? Porque são 10 séries de 10 repetições, né? Vamos somar, se a pessoa chegar até o fim, 100, né? Então, se você fizer muito próximo de um RM, provavelmente teu atleta não vai chegar no fim. Então, se você errou na estimativa de carga, você errou no exercício, o método é outro, tá certo? Então, você não pode trabalhar com uma carga tão grande. No geral, o que nós vemos? Entre 60% e 70%, tá? Mas se não deu 60%, você pode começar com um pouco menos, por quê? Porque você tem que garantir que o volume final seja atingido, que é um método de volume. Com relação ao descanso, nós temos aí que o descanso ele pode variar entre 60 até 90 segundos aproximadamente. Por quê? Porque senão, se você dá muito descanso, dá tempo do atleta recuperar, como a carga é pequena, ele não vai ter tanto efeito assim. Então, você reduz o tempo de descanso, aumenta a densidade do treino, ele fica um pouquinho mais intenso e o dano provocado vai ser maior. Tá? Então, isso vai proporcionar no futuro uma reparação, regeneração e uma síntese proteica. Nós temos aí, com certeza, o aumento da hipertrofia muscular. E ainda temos uma consideração sobre a periodização, né? Variação dos exercícios e intensidade ao longo do tempo. Então, essa escolha, né, ela tem que ser muito bem feita e ela serve também para reparar alguns defeitos, né? Ou então alguns pontos fracos do teu atleta, para que você possa trabalhar com esses pontos e possa potencializar eles no futuro. Aqui a gente vai ter algumas dicas de execução que vocês vão gostar muito dessas dicas, tá? Então, quando você, né, está demonstrando os exercícios, então ali geralmente vão acabar o método GVT geralmente vai acabar sendo proposto para exercícios grandes, por exemplo, agachamento, supino, barra, né, entre outros exercícios. Por quê? Porque eles envolvem um número de grupos musculares maiores. Então essa é dica ouro, dica fundamental. Segundo, tá? Como a carga ela é menor, você vai dar ênfase na execução correta do movimento. Vou repetir. Como a carga é menor, você vai dar ênfase na execução correta do movimento, na técnica do movimento. Por quê? Porque vai ser perfeitamente possível do seu atleta entender e poder controlar o exercício, tá? Então esse método ele favorece o aprimoramento da técnica e execução dos exercícios também. O que eu ganho com isso? Prevenção de lesões. Quando o meu atleta está carregando cargas muito altas, né, próximo da 1RM, o risco de lesão é muito alto. Eu vou ganhar força, mas eu vou trabalhar com um limiar para lesões ali muito próximo. Como eu estou trabalhando no GVT com uma carga menor, teoricamente eu tiro um pouco da intensidade, vou ganhar no volume, eu vou poder, né, aprimorar a técnica do meu aluno, do meu atleta. Então isso é um ganho, né, que você às vezes no treino você não tem como parar para explicar.
mas no tipo de método que você está usando, é possível que ele ganhe essa consciência corporal, melhore a execução, recruta mais número de fibras musculares e a parte neural vai ficar, né, muito melhor, e com isso eu vou ter também ganho, né, de força, de hipertrofia, né, e de repente alguns outros aspectos que são muito importantes para o nosso atleta. Professor, tem como maximizar esses resultados? Tem, né? Então preste atenção como é que a gente vai fazer isso. Manutenção de forma adequada durante todo o treino. Então, se você prescreve GVT e não está junto com o atleta, provavelmente nas últimas séries, que são as mais difíceis, né, pode ser que ele não vá até o final. Então, esteja junto com ele. Isso é fundamental. Segundo, tem que haver um ajuste progressivo da carga, tá? Porque isso favorece a evolução de força e evolução de carga do seu atleta. Então você vai ter resultado com isso, tá? Poxa, ele ganhou, né, 1 kg, 2 quilos em repetições. Lá na frente, na tonelagem, no volume total, você vai ver que dá ali 10%, 20% de diferença. Então, como é que faz para evoluir 20%? Tá? Esse é um método bem interessante nesse sentido. Outra coisa que eu posso maximizar os resultados é controlar a recuperação, tá? Ver se o atleta está chegando bem, e durante as execuções ver se ele está cumprindo exatamente o tempo de descanso. Porque às vezes se ele não cumpre, se ele quer antecipar ou se ele deixa muito longo, o exercício, né, perde efeito, o método também perde o efeito. Tá? Então essas aí são mais dicas de ouro preciosas para que você, né, traga lá para o seu atleta na sala de musculação e possa favorecer ele com esse método tão interessante aí que é o GVT. Então eu vou dar para você um exemplo de como que a gente faz, né, para colocar o GVT dentro da rotina lá do nosso atleta. Então eu posso dividir o treino em peito e perna, por exemplo, tá? Por quê? Porque o peito não vai ter conexão, né, agonista com outros músculos, tá? Comparando com a perna, né, por exemplo. Eu posso fazer um específico e até 2 específicos para o peitoral e também para a perna. Um específico, 2 específicos. Por quê? Se eu começar a colocar 4 grupos, né, 4 exercícios para peitoral, o treino vai ficar longo, o atleta vai ficar extremamente dolorido, tá? Extremamente cansado, provavelmente no outro dia ele ainda vai estar sentindo o treinamento, não vai estar plenamente recuperado e eu vou acabar perdendo. Então, ganhei no volume num treino, perdi no outro dia, porque pode ser que o teu atleta não venha treinar porque ele ainda está sentindo um desconforto tremendo. Tá? Então, dosa isso, não exagera tanto no número de exercícios, né? Ou então veja se o atleta suporta e essa inclusão dentro da ficha do treinamento dele. Tá? Preste muita atenção nas cargas utilizadas também. Anote, não tenha preguiça de fazer essas anotações. Por quê? Porque senão na progressão de carga, que é um dos princípios do treinamento, principalmente do treinamento de força, você vai ficar devendo. E quando você fere princípios de treinamento, você perde, né, resultado. E é uma coisa que você absolutamente não quer. E aí, gostaram desse método? Então, o GVT, que é o German Volume Training, 10 séries de 10 repetições. Você pode colocar aí 2 vezes no treino, 3 vezes no treino, dependendo da sua divisão, né? Não sei como é que está a sua ficha, mas você com certeza aí vai ter um susto na musculatura, porque o volume é alto, tá? Muita atenção na carga que você está colocando para que você não gere desconforto e de repente esse atleta não venha treinar no outro dia. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, me dê assim essa força muito legal, porque eu vou ficar muito animado para produzir mais vídeos para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.